Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos falar do problema de saúde que está acontecendo aí no Brasil, que vocês sabem muito bem qual é, né? Eu não vou falar o nome do vírus em si, porque senão o YouTube, né, derruba o vídeo. Então, vamos lá. Toda vez que eu citar problema de saúde, vocês sabem do que eu estou falando exatamente. Antes, só queria dar um recado aí para vocês. Está habilitada a função Seja Membro aqui do canal. Então você agora pode se tornar um membro do canal e ter acesso aí, de acordo com o plano escolhido, né, a conteúdo exclusivo, como por exemplo as entrevistas completas com a Tef Ferrari, né, que você assiste aqui, na verdade, um compilado, e o conteúdo completo para quem tiver interesse, só para os membros. E também uma live mensal comigo também estará disponível ali só para os membros, para a gente ter um bate-papo, uma live mais tranquila. Vamos lá, pessoal. O vírus aí, né, que está acometendo o mundo inteiro, ele tem sido uma excelente ferramenta, né, de desestabilização econômica vindo da China, né? Isso aí já ficou claro para todo mundo. A quantidade de bolsas quebrando, né, um verdadeiro pânico instalado, e isso tem feito com que empresas no mundo inteiro percam valor. Ontem mesmo teve um circuit break na Bolsa de Valores de São Paulo e também na Bolsa de Valores de Nova York. Então, para os canalhas que tentam imputar ao presidente da República aí algum problema, né, de crise econômica, na verdade, essa sim é uma crise internacional diferente daquela desculpa esfarrapada que a Dilma queria apresentar, né, quando a crise econômica veio em 2015, quando, na verdade, o mundo já estava saindo da recessão de 2008, né, e a Dilma dizendo que a recessão tinha chegado atrasada no Brasil. Agora, é nítido e notório, está aí para os olhos de todo mundo, o problema mundial causado por conta desse problema de saúde muito estranho, né, vindo da China, né, de uma região ali que tinha laboratório do Exército para questões biológicas, né, para ação em conflito biológico, enfim. Muita coisa estranha está por trás disso aí, mas o fato é que o caos está instalado e, diante disso, precisamos saber como agir. E aí a gente vai falar do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro está sendo atacado diariamente, né, por conta desse problema todo instalado. Antes, só quero dar um recado aqui também para vocês sobre o apoiador do canal, o patrocinador, né, o Menos Juros Mais Crédito. Se você precisa de crédito consignado, militar, aposentado ou pensionista, vou deixar o link do site deles para você entrar em contato com o consultor e avise que você viu esse anúncio no canal Vista Pátria, que eles farão um desconto para você, uma condição especial na aquisição do seu empréstimo. Tá bom? Então, pessoal, o presidente aí, Bolsonaro, ele tem sido vítima aí, né, vítima mesmo, né, não é vitimismo, é vítima de uma verdadeira conspiração, né, de todos os lados, né? A gente vê aí o judiciário se pronunciando, o judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal, da instituição Supremo Tribunal Federal, representada aí pelo Gilmar Mendes, né, o Celso de Mello, Dias Toffoli, todos esses aí, né, que ficam falando, atacando o presidente da República, né? Eles podem atacar o Poder Executivo, assim como o Rodrigo Maia fez ontem através do seu tweet, né? E o Poder Executivo não pode falar nada do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. O povo cansou, o povo já está de saco cheio e já entendeu, né, que esse jogo, né, essa premissa só vale para eles, né? Não ataque as instituições. O Gilmar Mendes falando em defender instituições enquanto ele faz habeas corpus aí a torto e direito para pessoas envolvidas em casos de corrupção e pessoas ligadas, inclusive, aí, tendo, né, algum vínculo aí, quase familiar, né? Pessoas ali próximas, padrinho de casamento, coisa e tal. Então, essas pessoas aí que prezam supostamente pelas instituições estão atacando a instituição do Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro já deu um recado claro quando ele pega aquela bandeira, vai falar com os apoiadores no dia da manifestação, no último dia 15, né, e a manifestação em si, mesmo com esse problema de saúde aí, esquisitíssimo, mostra que o povo está de saco cheio. Então, o que pode acontecer nesse momento, meus amigos? Hoje é o dia em que o Alexandre Frota vai protocolar o pedido de impeachment. Eu não sei se o Rodrigo Maia vai acatar esse pedido de impeachment agora ou depois, né? O fato é que o Congresso ele se arma nesse momento para atacar o presidente Jair Bolsonaro, e esse problema de saúde que está aí
está servindo de desculpa para tudo, né? Para tudo mesmo. Ele veio num momento em que os governadores, os congressistas, todo mundo quer pegar carona nesse problema de saúde aí para querer ser mais estadista que o outro. Então o que eles farão, né? Eles tentarão taxar o presidente Jair Bolsonaro de irresponsável, tentarão taxar o presidente Jair Bolsonaro como um inapto, uma pessoa que não pode estar no poder. Inclusive, ontem mandaram um haitiano, né, para poder provocar o presidente da República lá naquela paradinha onde ficam os apoiadores, né? Muito me admirou os apoiadores de não ter tirado aquele sujeito ali de uma maneira muito mais dura, né? Deixaram aquele cara falando besteira ali. Pessoal, tem que ter mais sangue quente, tá? Os apoiadores em geral do presidente estão mostrando que estão com ele para o que ele decidir, né? O que o presidente Jair Bolsonaro decidir nesse momento será apoiado pela grande parte, pela maioria da população brasileira. Então a gente está caminhando aí para um lockdown, né? Um lockdown é um fechamento, é um bloqueio, uma quarentena total. Hoje, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro determinou que os ônibus só pudessem transportar passageiros sentados. Então imagine isso. No horário do rush, né, quando o ônibus está lotado, não vai poder transportar ninguém em pé. Então a gente está caminhando aí, né, o Wilson Witzel reduziu o transporte público em 50%, então a gente está caminhando para os próximos dias a gente ir para um lockdown. Né? Eu só não vou chorar como o Guga Chakra, mas é isso que está se desenhando no momento. Então hoje já teve um caso aí de uma morte em São Paulo, né, por conta desse problema de saúde, e a coisa, obviamente, vai aumentar o número. E como o próprio presidente falou, isso é superdimensionado, porque tem um determinado grupo de risco, você deveria cuidar desse grupo de risco, mas o que está havendo aí, né, é uma histeria coletiva, e quem deveria estar protegendo o povo, né, do pânico, ele está ajudando a promover, como a extrema imprensa, a grande mídia, né? Se você ligar em qualquer canal de notícias nesse exato momento, você vai querer fugir para as montanhas, literalmente, ou para algum bunker, porque você vai ficar apavorado com o que você está vendo na televisão. E tem o governo, né, jogando medidas aí muito duras que vão afetar inevitavelmente a nossa economia. E aqui eu queria fazer uma pontuação muito importante para vocês, tá? O ano está perdido. Infelizmente, a quantidade de perda de valor, né, das empresas na Bolsa de Valores demonstra já um termômetro disso. Mas não é só a Bolsa de Valores aqui que determinou, né, a perda desse ano. A gente perdeu uma grande oportunidade aí, e isso pode afetar muito o governo do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Trump. Inclusive o Trump, né, os Estados Unidos podem entrar em recessão. Olha só, o Trump estava apontando, né, números aí fantásticos na economia, menor taxa de desemprego em 60 anos. Ele entra numa guerra comercial com a China, o vírus vem da China e quebra a economia dos Estados Unidos. Que estranho, não? E agora os chineses estão comprando todas as empresas com preço de banana, né? Comprando ações aí nas bolsas que estão quebrando no mundo todo, né? Para quem consegue, né, juntar um neurônio com o outro, dá para perceber a situação esquisitíssima nisso aí. E, inevitavelmente, se os Estados Unidos corre risco de entrar numa recessão, o Brasil também. Eu fiz um vídeo aqui sobre a alta do dólar, deve ter aí umas 3 semanas ou 2, procurem aqui no canal para quem não assistiu. E ali eu estava fazendo uma análise do cenário naquele momento, né, onde não tinha esse pânico todo. E naquele vídeo, para quem assistiu, vai lembrar que eu falo que o problema, o dólar, né, a alta do dólar naquele momento, ele não era tão preocupante assim, porque a gente não tinha o setor de serviços, ele não estava sendo afetado. Então a gente tinha ali a questão das importações e exportações, mas o setor de serviços não estava sendo afetado, e isso nos blindava da inflação. Isso tudo graças à reforma. As reformas feitas até agora, como por exemplo a reforma trabalhista, o que dava ali, né, uma aquecida ali no mercado de trabalho, mesmo com esse problema. Agora o cenário mudou. Né? O que acontece quando entra esse problema de saúde e as pessoas têm que ficar em casa, né, e os cinemas, teatros e tudo mais tem que ser fechado? Você está afetando diretamente o setor de serviços. Aquele setor que vai influenciar na inflação. E não é à toa que o Paulo Guedes ontem, né, lançou aí mão de uma série de medidas. A maioria delas não trata-se de dinheiro novo, então não é o Estado injetando dinheiro, tirando ali os 3 bilhões para o Bolsa Família, que vai acelerar a fila do Bolsa Família. Tirando isso, na verdade, são antecipações, né? Fundo de Garantia, PIS-PASEP, o governo, 13º de aposentado,
Então tudo isso aí está sendo antecipado para poder injetar dinheiro na economia, justamente porque o setor de serviços é um setor que quando você para ele, você perde, você não tem como recuperar. Né? Você não tem como ir mais ao cinema porque você deixou de ir. Né? Então você é diferente de uma commodity que você pode comprar mais e recuperar ali naquela balança. Né? Eu vendi, a soja ficou retida aqui, agora eu posso vender o dobro e compensar essa perda do primeiro semestre, por exemplo. Isso não vai acontecer no setor de serviços. E o que vai acontecer é afetar diretamente a inflação. Então, o grande problema aí dessa questão, né, de saúde, né, que eu não vou ficar falando o nome aqui, é o problema econômico. Isso caiu como uma verdadeira bomba atômica na economia mundial. E o mundo vai entrar em recessão e a cada dia, a cada resultado, né, isso tem demonstrado mais, a cada ação, né, tem fortalecido essa previsão, esse prognóstico. Por exemplo, né, o próprio Fed nos Estados Unidos, que é o Banco Central americano, aí fazendo fazendo recompra de dívidas, coisa típica da atuação do Fed em 2008, durante a crise do subprime. A gente está vendo uma situação parecida aqui no Brasil. A gente está vendo o Banco Central aí liberando compulsórios para poder soltar crédito no mercado, né, o governo deixando de arrecadar para micro e pequeno empresário. Então você está vendo um cenário catastrófico criado, né, por conta desse problema de saúde. E repito, veio da China e a China agora está se recuperando antes de todo mundo, afinal veio de lá. Então tirem as suas próprias conclusões. A quem interessa esse pânico todo? Né? Por que isso tudo está acontecendo agora? Agora, inclusive eu estava conversando sobre isso, é na crise que surgem as oportunidades. Né? O Congresso está aproveitando tudo isso para poder tensionar com o presidente Jair Bolsonaro. Bem, vou lembrar para vocês aqui aquela declaração do general Mourão durante a sabatina na Globo News, quando ele fala em autogolpe, né, que numa situação de caos instalado, né, o governo ele poderia sim fazer um autogolpe, né, fechar o Congresso e tudo mais aí, para poder preservar a ordem. Então fica a dica. Se eles querem mesmo instalar o caos, pode ser que o tiro acabe saindo pela culatra. Quem é o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que agora está tendo uma fuga de presos em São Paulo, nesse exato momento, muito estranho, né? Os presos correndo, saindo, né, numa boa, dando um trotezinho, fugindo da cadeia. Então, se instalarem o caos nas ruas, cabe a gente seguir a dica do general Mourão na época. Então, não fiquem tão pessimistas assim. Pode ser que todo esse caos acabe, né, se tornando algo muito positivo para fortalecer ainda mais o presidente Jair Bolsonaro, que possui o apoio popular e é o poder legítimo, né, da maioria da população. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Não deixe de verificar os anunciantes que eu falei aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva. Como eu falei, tem agora a aba de membros, que você vai ter acesso às entrevistas completas da TF Ferrari, né, e outros prêmios aí. Entre lá no botãozinho de membro e verifique, né, como você pode apoiar. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.